Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 5 de julho de 2024. E o mercado opera em alta hoje na volta do feriado americano, antes da publicação do principal indicador dessa semana, que é o relatório de emprego dos Estados Unidos, que pode reforçar a expectativa de corte de juros por lá já na reunião de setembro. Na Ásia, hoje o dia fechou em queda, com a China repercutindo as novas tarifas da União Europeia sobre veículos elétricos chineses, que entra em vigor agora, além da notícia de que a Marinha Chinesa teria apreendido um barco de pesca de Taiwan, o que pode aumentar a tensão entre os dois países. Lá na Europa, as bolsas estão operando em alta, repercutindo as eleições do Reino Unido, que teve vitória do Partido Trabalhista, que promete incentivar o mercado imobiliário, o que acabou ajudando as ações ligadas ao setor de construção na sessão de hoje. Agora, lá na Europa, o foco fica para o segundo turno das eleições parlamentares da França, que vão acontecer nesse final de semana e que pode impactar a relação dos países dentro do bloco europeu. Bom, ontem lá nos Estados Unidos o mercado ficou fechado por conta do feriado do Dia da Independência e hoje na agenda a gente tem o principal destaque da semana, que é o relatório de emprego Payroll, que pode reportar uma queda no número de vagas de emprego, o que pode ajudar na expectativa de queda de juros. A projeção é de que o número de vagas desacelere para 180 mil novos postos de trabalho, o que pode reforçar a chance de uma queda de juros já na reunião de setembro. Aqui na XP, o time de análise acredita em apenas um corte de juros esse ano na reunião de dezembro, mas os analistas aqui da casa reconhecem a chance de que pode sim acontecer um corte já na reunião de setembro, dependendo dos dados. Além disso, o diretor do Fed de Nova York vai participar de um painel onde ele pode comentar mais sobre a visão a respeito de juros e inflação lá nos Estados Unidos. Atualizando aqui as bolsas, S&P Futuro sobe 0,02, Eurostock 600 sobe 0,27 e lá em Londres o FTSE está subindo 0,03%. No Japão, o Nikkei hoje caiu 0,07 e na China o Xangai Composite caiu 0,26%. Índice dólar DXY caindo 0,12% agora, enquanto os juros de 10 anos do mercado americano caem 0,25 com a taxa anualizada cotada a 4,33. O petróleo cai agora, o Brent está caindo 0,18%, o barril está cotado a $87,25 nesse momento. Petróleo hoje em queda, mas caminhando para a semana fechar em alta, isso porque os estoques da commodity lá nos Estados Unidos vieram abaixo do esperado, o que sinaliza uma melhora do lado da demanda. O minério de ferro também caiu nessa madrugada na China, o contrato mais negociado em Dalian fechou com queda de quase 2%, cotado aos $116 a tonelada. No universo cripto, o movimento de queda segue intenso. A principal criptomoeda, o Bitcoin, acumula uma queda de quase 5% nas últimas 24 horas e segue agora cotado na casa dos $55 mil. Por aqui, ontem o Ibovespa subiu 0,4% e fechou na marca dos 126.163 pontos. O dólar seguiu a tendência em queda e ontem caiu 1,46%. A moeda americana ontem fechou aos R$ 5,48. A nossa curva de juros caiu em quase toda a extensão, com o mercado local se acomodando depois que o presidente Lula diminuiu o tom e sinalizou um compromisso com as pautas fiscais. Antes de ontem, o ministro Fernando Haddad já havia informado que o presidente tinha sim solicitado que fosse respeitado o arcabouço fiscal e inclusive teria autorizado a equipe econômica a buscar um corte de gastos na casa dos 25 bilhões de reais. Ele ainda não deu detalhes sobre quais gastos seriam cortados, nem de que forma isso deve acontecer, mas já foi o suficiente para animar o investidor local que procurou os papéis que são mais ligados à nossa economia doméstica. Nas ações, ontem o destaque ficou para a alta de Vamos, que ontem subiu mais de 8%, se beneficiando com a queda de juros e também com o relatório da reforma tributária prevendo a exclusão de caminhões da lista de cobranças de impostos seletivos. Pão de Açúcar e lojas Renner também ficaram entre as maiores altas do dia de ontem, subiram mais de 6% cada uma delas, ambas favorecidas aí pela queda da nossa curva de juros e pela descompressão do risco fiscal. Do lado negativo, destaque para as gigantes Petrobras, que caiu ontem 1,3%, acompanhando a queda do preço do petróleo, e para a Vale, que ontem caiu 0,5%, apesar da alta do preço do minério de ferro lá na China. Bom, a agenda local hoje fica vazia de indicadores, então o mercado aqui deve seguir bastante influenciado pela volta das negociações nos Estados Unidos e com o relatório de emprego por lá, além dos movimentos políticos em Brasília, que podem mexer com as expectativas a respeito das pautas fiscais do governo. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.